livro de Mateus, capítulo 14, versículo 22. Esse mês eu estou falando bastante sobre barco, sobre o mar da Galileia. Eu quero continuar falando um pouquinho sobre essa passagem. E eu peço que vocês prestem atenção naquilo que Deus... Quem trouxe caderno para anotar hoje? Quem trouxe? Olha só. Aê. Quem não trouxe? Vai trazer semana que vem. Faz assim. Beleza, pastor? Estou junto. Estou dentro. Até o momento vai trazer. Amém. Quem tem celular para anotar? Não usa, porque você vai entrar no WhatsApp, você vai entrar no Facebook, não vai dar certo. Amém, queridos? Vamos lá. Mateus 14, 22 diz assim: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. À alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando ouviram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenho medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro saiu do mar, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Amém? Palavra do Senhor até aqui. Amém, queridos? Eu gosto das histórias de Pedro, porque os autores que escreveram as passagens de Pedro, eles foram tão exatos e minuciosos nas atitudes de um homem que era impetuoso, que falava demais, mas não tinha medo. E Pedro, ele tem muito de mim, muito de você, dessa humanidade, né? Dessa atitudes, e a palavra relata esse homem com todos os seus erros, com todas as suas atitudes. E nós temos aqui mais uma passagem no mar, onde Jesus e os discípulos têm uma grande experiência de um poder sobrenatural sobre suas vidas. Jesus estava saindo de um processo da multiplicação dos pães, e ele decide ir orar, e ele ora por 7 horas, ele sai desse período de 7 horas, e ele vai no encontro dos discípulos. E já não havia mar, nem outra forma de fazer a travessia, não tinha mais outra forma, ele decide andar sobre o mar. Irmãos, eu penso que Jesus tinha que cuidar, porque com as suas decisões, pois ele tinha um poder sobre tudo. Ele tinha poder sobre os 4 elementos que existem. Ele estava na fornalha do fogo quando Sadraque, Mesaque e Abednego estavam lá, está relatado em Daniel 3,16. Ele estava no fogo com eles. Ele subiu voando, subiu nas nuvens, conforme o relato de Atos 1,9. Ele entra em uma sala quando os discípulos estavam reunidos após a sua morte, e eles estavam reunidos de porta fechada, e ele transpassa aquela sala. Ele não entra pela porta, ele transpassa a parede. Isso está relatado em João 20:19. E aqui em Mateus 14, Jesus olha para o mar, olha para os discípulos que estão distantes, não tem barco para ir, não tem ninguém para levar, e eles vão andando por sobre o mar. Eu não sei se você já ouviu alguma história de alguém que andou sobre o mar, né? Acho que ninguém, só Jesus e Pedro tiveram essa experiência única de andar sobre o mar. E
Eu me lembro que uma vez nós estávamos numa praia lá em Santa Catarina e tinha uma pedra assim, uns 10 metros para dentro do mar, uma pedra grande. E chegava uma certa hora aí que a maré subia, aquela pedra ficava coberta. E ela era uma pedra grande, assim, de uns 3 metros, né? E aí a maré subia e o mar cobria aquela pedra e ninguém mais via a pedra. Eu observando aquilo, eu sou uma pessoa muito inteligente, e eu fiquei ali sentado na minha cadeira, porque eu não gosto de praia, não gosto da areia, não gosto do sol. Então eu vou lá, fico sentado na cadeira, embaixo do guarda-sol, observando. E aí eu pensei, eu vou andar sobre aquela pedra quando o mar estiver cheio, e vou pedir para o pessoal filmar, eles vão achar que eu estou andando sobre o mar. E eu fiz. Eu nem sei se tem mais isso, né? Mas aí eu fiquei andando assim, fui para lá, voltei para cá, e mar cheio, assim, eu andando assim. Então dava uma impressão, né? Então eu sou o terceiro que cantei sobre o mar. É verdade. Não como Jesus andou, mas andei. Irmãos, nós podemos refletir hoje sobre essa passagem em 3 pontos. Eu queria compartilhar com você. Jesus, ele vem de uma forma sobrenatural. Jesus sai de um tempo de oração e ele vai e aparece de uma forma sobrenatural, e eles se assustam de medo, eles viviam com medo. Jesus vivia, né, dando susto nos caras, eles viviam com medo. Na outra passagem que nós assistimos, né, eles ficaram com medo. Jesus de repente levanta, ordena ao vento para que se acalme, ordena ao mar para que se aquiete, e eles ficaram em pavor. Quem é esse cara? Aí de repente ele vem andando sobre o mar e eles ficaram com medo. Por isso que a gente não pode manifestar muitas coisas sobrenaturais, porque a pessoa fica com medo, dizendo, meu Deus. No versículo 26 desse capítulo ele diz assim: os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. E esses caras eram meio covardes, né? Não sei, viviam com medo, né? Mas eu queria dizer, irmãos, que nós nunca estaremos preparados para os moveres sobrenatural de Jesus. Ele vai voltar, segundo a Bíblia, e tem isso em 1 Tessalonicenses 4,16, diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Jesus vai voltar de uma forma sobrenatural. Você está preparado para isso? Se você vê, Jesus vai voltar. Apocalipse 19, ele diz assim, vamos ler aqui em Apocalipse 19, ele fala um pouquinho dessa volta de Jesus. Versículo 11 a 16, ele diz assim: vi os céus abertos diante de mim, e cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo, e em sua cabeça muitas coroas. E um nome que só ele conhece, ninguém mais, está vestido com um manto tingido de sangue, e seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos do céu seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. De sua boca saía uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro, e ele pisa e largar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. E em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Quem lembra da musiquinha? Montado num cavalo branco, ele voltará, rodeado de anjos que o louvam sem parar. Vestido de um manto tinto de sangue, seu nome é Jesus. Vocês não estão dando bola para minha música, né? Lembra dessa música? Ah, não lembra? Não. Vocês são muito novos, né? Vocês não lembram disso. Irmãos, Jesus vai voltar dos céus. Vai voltar dos céus. Eu creio que nesse dia nós também teremos medo, porque Jesus virá de uma forma sobrenatural. Eu
penso que sempre que nós clamamos por socorro, de uma forma sobrenatural e poderosa, Jesus se manifesta nas nossas vidas. Jesus sempre está perto. Nós estamos longe. A questão não é o quanto você tem de Deus, mas o quanto Deus tem de você. A questão é que nós podemos perceber que Jesus sempre está pronto a nos atender. Ele sempre está pronto a nos ouvir. Ele mesmo disse isso: vinde a mim, vós que estáis cansados. As pessoas iam a Cristo, as pessoas encontravam sempre Ele pronto a servi-los, a atendê-los. Havia sempre uma manifestação do sobrenatural. Não tinha como passar pela vida de Jesus sem ser impactado. Ele tinha aqui um pouco antes, esse capítulo relata que ele multiplicou os peixes e os pães. Ele alimentou mais de 10.000 pessoas. Era um mover sobrenatural. Eles tinham 2 peixes, 2 pães e 2 peixinhos, né? 5 pães e 2 peixes. E eles foram alimentando aquelas multidões. Eles pegavam aquele pão, eram 5 pães, eles alimentavam mais de 15.000 pessoas. Aquele pão se multiplicava na mão deles. Jesus, ele manifesta sempre uma forma. Se nós lermos os evangelhos, quando aqueles 4 homens levam aquele paralítico até Jesus, ele os recebe e ele manifesta ali mais um milagre. E todas as pessoas que passavam pela vida de Jesus, todas as pessoas que procuravam a Cristo, ele sempre os recebia. Eu queria que você soubesse que você tem alguém que prometeu: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Eu queria que você soubesse que a pessoa de Jesus, ele continua vivo, ele ressuscitou ao 3º dia. Ele subiu aos céus. Semana que vem nós vamos comemorar a Páscoa, que é a ressurreição de Cristo. Jesus vive. E ele então se manifesta de uma forma sobrenatural sempre sobre as nossas vidas. Eu não sei quanto você já experimentou disso, mas eu já experimentei várias vezes uma manifestação sobrenatural de Cristo na minha vida. Não há quem clame que Ele não ouça. Ele sempre está perto. Não há nada que Ele não se aperceba no mundo. Não há um pássaro, não há uma folha de uma árvore, não há um fio de cabelo que caia sem que Jesus saiba. Então, queridos, Ele sempre vem de uma forma sobrenatural. Eu não sei o quanto que você tem experimentado, mas Jesus vem de uma forma sobrenatural. Ele disse: se vocês creem, vocês farão coisas maiores do que eu fiz. A manifestação da graça de Jesus está na vida de pessoas, na vida de um processo em que Deus vai se manifestando. E nós queremos ver Jesus e queremos que Ele nos toque, queremos tocá-lo, mas há a manifestação da graça de Jesus quando você toca alguém e você o abraça em nome de Jesus, e você ora com aquela pessoa, e você leva uma palavra àquela pessoa. A Erika estava compartilhando comigo desse retiro, e ali naquele ambiente, né, houve momentos em que as mulheres começaram a ser inspiradas pelo Espírito Santo, e elas começaram a ir uma outra, ministrar a vida da outra, orar pela outra. Esse é o mover de Jesus, é a presença de Jesus através das nossas vidas, através do que nós somos. Minha esposa, a minha sogra caiu essa semana e bateu a cabeça muito forte, e ela então hoje estava com muitas dores, né? E nós não fizemos uma ressonância, nós apenas fizemos um processo de fraturas, né? E aí a minha esposa decidiu levá-la ao hospital para fazer uma ressonância.
E a gente vê, eu não sei se vocês percebem, mas a graça de Deus, a graça de Cristo, através de um enfermeiro, através de um médico, através de um cientista que desenvolveu uma máquina que pode ver dentro de você, que pode olhar dentro de você. Essa é a manifestação de Deus, quando Ele diz: vocês farão coisas maiores do que eu fiz. Nós não precisamos recorrer a um único homem, nós precisamos perceber o mover de Deus através da sua criação, através da grandiosidade de um computador, de alguma coisa que... Eu conversei com meu irmão mora no Canadá a 29 mil quilômetros, né? Sei lá, é longe pra caramba. Irmãos, eu simplesmente: oi, tudo bem? Ele leu: tudo bem, e você? Ele está em outro país, em outro continente, a 9 mil quilômetros. Eu falo com ele imediatamente. Essa é a graça. Às vezes ele diz: você pode orar comigo e fazer uma ligação. Eu falo: seja Deus pelo WhatsApp. Eu faço uma oração pelo WhatsApp para ele, e ele ora comigo, e imediatamente ele recebe essa oração. Só não dá para ligar, que é ruim, né, a ligação, mas a gravação. Vocês percebem que Jesus se manifesta na vida de vocês? É numa clínica de tratamento, é numa pessoa, é numa palavra, é numa expressão de amor e cuidado. Amém? Jesus se manifesta. Nós precisamos perceber. Nós não temos que ficar presos: mas Cristo tinha que aparecer aqui, eu precisava vê-lo e tocá-lo. Você tem que ver. A palavra de Deus diz no livro de João: se você não ama o teu irmão que você vê, você não ama a Deus que você não vê, você é mentiroso. Amém? Nós precisamos perceber o sobrenatural de Jesus nas nossas vidas, a manifestação do sobrenatural de Jesus nas nossas vidas. Eu estava vindo com o Quarteto Fantástico hoje lá do Retiro, né? Eu levei elas para casa. O Quarteto Fantástico é a Mara, a Tânia, não é você, a Tânia, a Tetê e a Ana e a Beth. E eu falei: olha, eu nem vou parar para vocês descerem, vocês têm que pular. E aí eu deixei a Beth lá, fui por trás, lá não sei onde que eu entrei lá. E a Mara conhece todos os quiprocó aqui de Curitiba, né? As favelas, tudo. Ela disse: pastor, aqui eu já vim pagar a conta do Juliano, já traficante. Passamos lá na favela, os traficantes: Mara, não está dando mais lucro. Quarteto Fantástico. Mas eu vinha, irmãos, ali louvando a Deus pelo que Deus fez na vida dessas mulheres, pelo sobrenatural que encontrou. Porque a gente ri, mas foi momentos de dores, momentos de angústia, né? E hoje vocês poderem estar no retiro, louvando o Senhor, saber que seus maridos estão em casa, que eles não estão na favela, que eles não estão usando droga, mas eles estão em casa esperando vocês. Amém? Amém? Você saber que a sua casa está lá, as coisas estão lá. Ele ligou para mim: o pastor vai buscar a TT, dá um beijo nela para mim. Então, queridos, essa manifestação de Deus, eu percebo o sobrenatural de Jesus. Eu tenho que louvar o Senhor quando eu vejo essas coisas, porque isso é um milagre. É um milagre. É um mover de Deus de forma sobrenatural. Irmãos, o segundo ponto que eu queria compartilhar com vocês: Pedro estava em um processo de fundamentar a sua fé. Jesus chama a sua atenção em uma outra passagem. Ele chama em Lucas 22, 31, 32. Ele diz assim: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. O autor descreve assim no plural. Ele diz: Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Aí Jesus diz assim: mas eu orei por você. Cara, Jesus só orou por ele. Pedro era o cara, né? O diabo peneirou todos, mas só Pedro que era o problema, ia dar risco. Aí Jesus intercedeu por ele, para que a sua fé não desfaleça. Aí Jesus: quando você se converter, fortaleça os seus irmãos.
Mas Pedro, ele não entendia essas coisas, porque daí ele diz assim: não, eu estou pronto a morrer pelo Senhor. Ele diz: tu está pronto a morrer por mim, hoje mesmo me ligarás 3 vezes. Pedro estava fundamentando a sua fé, irmãos. Irmãos, eu queria que você soubesse uma coisa: a fé não é para nossas conquistas pessoais. A fé é para suportar e fundamentar o que nós cremos. Amém? Amém. A fé é o fundamento daquilo que nós cremos. A fé não é para somente gerar milagres, porque isso não fundamenta a nossa fé. Quantos milagres Deus já fez na nossa vida, quantas manifestações nós já tivemos, e passou 1 mês, passou 2 meses, nós fomos esquecendo e esquecemos do mover de Deus. Se milagre fundamentasse a fé, o povo de Israel seria um povo de grande fé, porque eles viram grandes milagres. Mas não. A fé, irmãos, ela tem que nos fundamentar. Hebreus diz que fé é o firme fundamento. Em seu relacionamento com Deus, você precisa de fé para lidar com a vida. Quando nós vemos alguém passando uma grande provação, nós dizemos: que fé essa pessoa tem? E a fé, ela é fundamentada em Cristo Jesus. Ele é o fundamento da nossa fé, Ele é a base da nossa fé. Você pode ver pessoas com fé, você pode ver moveres sobrenaturais e dizer: nossa, aquela pessoa, ela não vai à igreja, ela não tem Deus, mas ela tem uma fé. Mas a verdadeira fé é aquela que é fundamentada em Cristo Jesus. Essa é a essência da fé. Eu gosto de uma história de uma senhora que viveu nos campos de concentração na Segunda Grande Guerra Mundial. O nome dela era Corrie ten Boom. Ela escreveu um livro chamado O Refúgio Secreto. E esse livro foi um best-seller. Foi um best-seller. Amém? Tem irmãos que estão orando. Amém. Deus seja louvado. Estão intercedendo por mim, irmãos? Amém. O Sr. Valdemar dizia que ele estava orando por mim quando ele estava dormindo na igreja. Acorda lá, não, pastor, estou orando pelo Senhor. Pensa que eu estou dormindo. Amém, irmão? Amém. Espírito do sono sai em nome de Jesus. Amém? Aí, queridos, essa mulher, ela viveu no campo de concentração e ela foi ali, ela levou centenas ou milhares de pessoas a Jesus. Aquelas pessoas dormiam com medo, acordavam com medo. E essa mulher foi um instrumento de Deus. O livro é fantástico, conta a história dela, do quanto que ela foi uma mulher de fé, vivendo no pior momento da história humana, onde os seres humanos passaram por uma das maiores atrocidades. 50 milhões de pessoas, é isso, né? Foram mortas através desse processo. E essa mulher estava lá como uma cristã, e ela tinha um firme fundamento na sua fé, diante daquele ambiente fétido, diante daquele ambiente de morte, diante daquele ambiente de o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Esse é um comportamento comum quando nós olhamos para as tribulações, para as dificuldades. Elas nos paralisam, elas geram medo, incredulidade, ansiedade. Quantas pessoas nós guardamos em nosso coração com ódio? Quantas pessoas nós temos muitas vezes em que nós, quando vemos essas pessoas, nós perdemos o foco? Quantos desafios nós jamais venceremos se nós não olharmos para Cristo como consumador da nossa fé? Certa vez o Espírito Santo me ministrou dizendo: Joel, você tem cultuado os seus problemas. Você dedica seus pensamentos e olhos e ouvidos e coração aos seus problemas e não a Deus. Às vezes lá em casa eles me chamam a atenção: Jefferson,
né, está um dia sempre comigo, ele diz: pai, você está muito ansioso, você está muito preocupado. Quando eu fico ansioso, eu fico acelerado. Eu fico dizendo: e aí, já fez? Foi lá? Já comprou? Já vendeu? Já fez isso? Fez aquilo? Eu fico acelerado, porque eu estou focado no problema, eu estou focado naquela dificuldade. E foi isso que aconteceu com Pedro, quando ele tirou os olhos de Jesus. Ele olhou para o mar, para o vento forte, e ele começou a afundar. Irmãos, às vezes, sem querer, nós estamos cultuando os problemas, nós estamos cultuando as dificuldades. Deus não tem espaço em nossa vida, porque entre os seus problemas há você e os seus problemas. Nós precisamos olhar para Jesus, nós precisamos olhar para Deus, nós precisamos adorá-lo diante dessas situações. Nós precisamos saber que a nossa fé está fundamentada em princípios e valores da palavra de Deus, e nós precisamos olhar para Jesus e saber que nós vamos vencer aqueles problemas, que nós vamos vencer aquelas dificuldades, porque o autor e consumador da nossa fé é aquele que venceu. Segundo Isaías 53, ele levou sobre si todas as suas iniquidades, todas as suas transgressões, nele, por ele estão todas as coisas, e você o ama, e você o serve. É ele ao qual você olha e ao qual você canaliza a sua fé, porque os problemas farão parte da vida, as dificuldades virão, irmãos. Não precisa se preocupar com elas, elas vêm sozinhas. Às vezes vem de bando, às vezes vem uma só, mas elas vêm, fazem parte da vida. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, disse Jesus. Então nós precisamos cuidar, porque às vezes não percebemos. Nós estamos se sentindo sem paz, angustiado, triste, duvidando: será que Deus vai me ajudar? Coloque seus olhos, ouvidos e coração no autor e consumador da sua fé. Geralmente, quando nós vamos fazer alguma coisa, geralmente quando nós íamos viajar, a gente ia viajar, acontecia alguma coisa. No dia de viajar acontecia alguma coisa. E aí a gente já perdia o foco, já se desanimava, já... Eu não sei se com você é assim. Você vai fazer alguma coisa, está feliz, né? Está tranquilo, está de boa. Aí acontece uma coisa. O diabo sabe como tirar o seu foco. Amém? Não? Ele sabe como tirar o seu foco. Ele sabe como pegar você. Ele sabe como desestruturá-lo diante de uma situação. Agora é interessante, porque algumas pessoas têm uma teologia que diz assim: olha, não fala o que você vai fazer, porque se o diabo ouvir, ele vai pegar você, ele vai atrapalhar. Irmãos, isso é uma besteira, isso é uma mentira, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Você tem que orar e professar. O que nós fazemos? Nós começamos a orar, a dizer: Deus, nós não aceitamos. Cada vez que nós vamos viajar, acontece alguma coisa, nós repreendemos isso em nome de Jesus, e nunca mais aconteceu. Você tem que repreender o inimigo. Se você viver com medo, e é isso que ele quer, que você viva com medo, que você não fale, que você não professa, porque a maior força que você tem é a oração, é a profissão das suas palavras. Por isso nós precisamos entender, queridos, que nós não temos que nos calar, mas temos que proclamar a nossa fé diante das situações. E quando você vai proclamar algo, porque se nós formos viver com medo, nós não saímos mais na rua, não é verdade? Nós temos que crer que Deus nos guarda, que Deus nos protege. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus. Isaías 43, de 2 a 3. Eu gosto do Salmo 121, porque ele me faz olhar para o céu, ele me faz olhar para o Senhor, ele me faz olhar para o alto. Alegrei-me com os que me disseram: levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege. Ele está à sua direita. O dia
De dia o sol não ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Amém. Amém? Nós temos que olhar. Olhe para Deus, olhe para Jesus. Quando Pedro deixa de olhar para Cristo, ele afunda, porque ele não tinha fé suficiente e clamou por ajuda a Jesus. Irmãos, há momentos em que você vai surpreender Jesus com a sua fé, porque há momentos em que nós vivemos muito clamando a Deus: ajuda-me, Senhor, ajuda-me, Senhor. Mas há momentos em que a sua fé vai fazer com que você faça coisas em nome dele. Amém? Que você não viva apenas pedindo, mas servindo com o poder da fé que está em você, fundamentada na sua vida. E você leva essa mensagem. Nós precisamos perceber que esse ambiente é um ambiente em que a nossa fé é estruturada e ela é fortalecida, de forma aonde nós vamos aprendendo a lidar com as situações da vida, discernindo as coisas espirituais. Eu queria que você percebesse que há coisas que acontecem na sua vida que são laços do diabo para tirar o seu foco, para tirar a sua concentração. O mesmo caminho que o diabo faz, sempre ele vai fazer, porque ele não é inteligente. A sabedoria está em Deus. Ele começa a usar os mesmos caminhos, as mesmas coisas para testar a sua vida, para provar a sua fé. E você sempre cai do mesmo jeito. Nós precisamos entender e discernir as coisas espirituais. Amém? Amém. Quando nós discernirmos as coisas espirituais, nós vamos compreender e saber como orar, e saber como lidar com tais situações. Porque nós precisamos compreender que nós somos amados de Deus, e Deus tem um plano para cada um de nós. Um plano para cada um de nós. Deus tem um plano, e esse plano se estabelece através do que somos e que fazemos. Esse plano se estabelece através do esposo que somos, da esposa que somos, na vida dos nossos filhos. Esse plano se estabelece no trabalho que realizamos. Esse plano se estabelece nos relacionamentos que temos. Esse plano se fundamenta e nós precisamos ter o discernimento espiritual sobre aquilo que está sobre a nossa vida. A única coisa que vai sobrar da nossa vida é o Espírito, é o ser espiritual. E nós vivemos aqui lutando com esse ambiente espiritual. Nós vivemos aqui lutando com esse conflito espiritual. Tem pessoas aqui que estão pedindo um sinal de Deus. A palavra que Jesus dá hoje para você é: venha. Venha, saia do barco. Venha. Amém? Tem pessoas que têm orado essa semana dizendo: Deus, me dá um sinal sobre isso na minha vida. E a palavra que Deus está dando para você: venha. Mas tenha fé. Tenha fé. Quem sustenta você é a sua fé. Amém? Você não pode viver somente como Pedro: Senhor, estenda a tua mão e me segura. Jesus não pode viver com você sempre assim. É difícil, né? Quando você está com uma pessoa em que você sempre tem que estar levantando, segurando, empurrando, carregando. Mas de repente ela começa a andar sozinha, ela começa a ter força, ela começa a ter fé, e ela começa a andar por suas próprias pernas. E esse ambiente é o ambiente da fé. É um ambiente em que você surpreende Jesus. Quando aqueles 4 amigos levaram aquele paralítico para ser curado por Jesus, o autor diz assim: e Jesus, vendo a fé daqueles homens, se surpreendeu. Nós temos que surpreender Jesus com a nossa fé. Jesus está dizendo: venha, mas você precisa sustentar o passo que você vai dar na sua fé. Na sua fé. E aqui, por que está? Onde está? E qual é a sua fé?
Você está passando por algumas circunstâncias, não desanime. O Senhor está provando e fundamentando a sua fé. É nesse ambiente que a nossa fé se fundamenta. Tire os seus olhos da circunstância e se comprometa a olhar para o Senhor esta semana. Amém?